Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das quatro criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje é Páscoa. E eu quero falar um pouco sobre isso. Para quem não tem, talvez, tanta familiaridade com a Bíblia, ou talvez quem se confunda um pouco com o excesso de propagandas e informações, pode confundir talvez o significado da Páscoa, como as crianças ministraram aqui, com coelhos, ovos, chocolate, presente. Não que isso seja ruim, o chocolate, eu aceito, se alguém quiser me dar. Mas Páscoa não é sobre isso. A palavra Páscoa, ela vem de uma origem hebraica, de uma palavra Pessah, ou Pesach, ou Pesaqui, mais conhecidos como Pessah. Repete comigo: Pessah, que significa uma passagem, ou um salto, ou passar por cima. E para judeus, o Pessah significa essa passagem de uma vida escrava para uma vida de liberdade, uma vida de escravidão no Egito para uma vida de liberdade numa terra que o Senhor prometeu, terra que mana leite e mel. Para quem não sabe, os judeus foram escravizados por 400 anos no Egito. E depois de tanto sofrimento, Deus prometeu que os livraria. E usaria um homem chamado Moisés para libertar e liderar o seu povo durante uma travessia num deserto. Quando isso aconteceu, o Senhor mandou Moisés falar com o faraó para libertar o povo, e o povo não quis que o povo fosse liberto. O faraó não quis que o povo fosse liberto. Então o Senhor mandou 10 pragas, eu acredito que a maioria de vocês conhece essa história. E cada praga enviada ao povo do Egito representava um Deus vencido. Aliás, o povo do Egito tinham vários deuses, serviam ao Deus do mar, e o Deus do mar não venceu o poder de Deus, porque Deus transformou a água em sangue. O Deus do mar não venceu o nosso Deus, porque do mar brotaram rãs. Existia o Deus do sol, cada praga era um Deus vencido, porque o Deus do Egito não tinha poder sobre o poder do nosso Deus. E então, na última praga, a morte dos primogênitos, o povo foi liberto. Então, resumindo, a palavra Páscoa vem dessa história judaica. O salto de uma vida escrava para uma vida livre, para viver aquilo que Deus prometeu. Mas o que nós cristãos temos a ver com uma história que não é nossa, que é do povo judeu, não aconteceu aqui no Brasil. Porque nós cristãos devemos, podemos e precisamos comemorar a Páscoa. Eu acredito que para o cristão as duas datas mais importantes é a Páscoa e o Natal. Natal porque nasceu aquele que viria morrer na Páscoa. E a Páscoa porque foi quando vivemos o nosso Pessah. Fomos livres de uma vida de escravidão do pecado para uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Pessah. Jesus é a nossa Páscoa. Então, num dia de Páscoa, onde o povo judeu comemorava a liberdade de uma vida de escravatura para uma vida em liberdade,
Cristo se entrega à morte, Ele se torna o nosso Cordeiro Pascual. E Ele se entrega, e por isso nós comemoramos e celebramos a Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, parte B do verso diz assim: Cristo, nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Colossenses, capítulo 1, verso 12 e 14 diz assim: graças ao Pai que nos tornou digno. Colossenses 1, isso, 12 e 14. Graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou deste domínio e nos transportou. Ele fez uma passagem, Ele fez uma ponte, Ele fez darmos um salto para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Mas por que Cristo teve que ser a nossa Páscoa? E por que Cristo foi crucificado por nós? Eu quero te fazer um resumo dessa história. Desde a queda de Adão no jardim do Éden, Deus ele queria estabelecer uma comunhão com o homem. Deus queria se relacionar com o homem, e o homem foi criado para ficar próximo de Deus. Mas o pecado gerou o afastamento do homem de Deus. O pecado, a palavra diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos gera uma distância de Deus. E Deus estabeleceu uma regra, Deus estabeleceu uma ordem. Aquele que quiser se aproximar de mim, tem uma forma. Sacrifique o cordeiro. Um cordeiro limpo, um cordeiro puro, sem machucado. E pelo sangue haverá perdão de pecado. Em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não existe perdão. Então uma forma no Antigo Testamento de a pessoa se relacionar com Deus novamente era através da morte de um cordeiro. E com o derramamento de sangue, ao invés de a pessoa morrer, havia um substituto. Afinal, essa ordem já foi estabelecida e Deus já exigiu isso desde o começo, antes mesmo da lei. Por exemplo, na 10ª praga, quando o povo ia atravessar o deserto, ia sair do Egito, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. A palavra diz que o primogênito de todos morreram, até mesmo dos animais. Do porteiro, do carcereiro até o rei, até Faraó, todos morreram. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe: todas as casas teve morte, tanto no Egito, quanto em Gósen, que era a região onde estava o povo do hebreu. Porém, para o povo de Deus, houve um substituto. No lugar do filho morreu o cordeiro. Então todas as casas teve morte, porque sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecado. Mas ao invés de ter a morte de um filho, houve a morte do cordeiro, para que lá na frente o filho morresse, para que o cordeiro fosse vivo. Ele é o cordeiro, ele é Jesus. Então desde a libertação do povo do Egito já existia um símbolo: alguém tem que morrer para que você possa viver. Qual que é o problema disso? No decorrer do tempo, houve muito sacrifício, mas pouca obediência. Ao decorrer do tempo acontece com o povo do Egito o que às vezes acontece conosco. Vive uma religião, mas não vive o Deus da religião. Vive uma prática, mas não tem relacionamento com o Deus no qual fala. E isso aconteceu com o povo de Israel, ao ponto de o profeta Samuel falar em 1 Samuel 15, 22. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto o que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Um sacrifício sem obediência, um sacrifício sem proximidade, machucava o coração de Deus. Era melhor que nem sacrificasse, visto que não mudava as práticas. Porque a pessoa derramava o sangue de um cordeiro num dia para perdoar os pecados, mas no outro dia não havia arrependimento, não havia mudança. Então, essa ponte entre Deus e o homem, na verdade, não estava sendo construída. O que estava acontecendo era uma morte sem efeito, porque não havia transformação do coração do homem. Então Deus fez uma promessa: eu vou enviar o meu filho, porque somente a morte do meu filho é capaz de criar um Pessah. Somente a morte do meu filho é capaz de criar novamente o elo entre eu e o homem. Então Jesus Cristo escolhe se tornar criatura para fazer essa ligação perfeita entre Deus e o homem. E Deus, sendo justo em suas próprias leis, sabendo que o homem jamais conseguiria salvar a si mesmo, Ele providencia um cordeiro santo, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, o seu próprio Filho Jesus. Deus fez o maior investimento na vida, para ter a sua vida como retorno deste investimento. Deus investiu a vida do próprio Filho, e o próprio Filho preferiu morrer do que viver sem você no céu. Porque sem a morte do Cordeiro, não haveria vida para nós. Sem a entrega do Cordeiro, não haveria salvação para nós. Sem uma vida em Cristo, não existe salvação. E é por isso que lemos e até decoramos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi uma opção do próprio Deus e uma obediência do Filho em entregar para que o mundo fosse salvo. Isso foi por amor. Eu te amo tanto que eu prefiro morrer a viver sem você. Agora, por que escolhes viver sem mim? Por que não retribuis o amor oferecido na cruz? Jesus abriu mão de tudo. Jesus tinha um formato divino do céu. Ele desfrutava do conforto celeste. Ele desfrutava de todos os benefícios de ser Deus. Mas ele não usou isso como direito. Não preferiu ser tratado como Deus, mas abriu mão da divindade para poder se transformar o homem e entregar por nós. Ele deixou sua glória no céu para viver em humildade como homem. Ele abriu mão de ser servido pelos seres celestes para servir. Ele abriu mão das constantes adorações angelicais para ouvir as vaias daquele que ele veio para salvar. Ele abriu mão da glória para servir aos pecadores. Ele abriu mão do conforto divino e decidiu entrar no desconforto humano. E tem mais, ele foi obediente a um pedido do Pai e aceitou morrer sob a pena morte mais cruel da época, que é a morte na cruz. Ele morreu como um assassino morria. Ele morreu como um adúltero deveria morrer, e como um adúltero morria. Ele morreu como um herege morria, como um marginal morria. Ele morreu como um maldito. Assim como o profeta Isaías disse, ele se fez maldito por uma morte normal. Foi a morte mais humilhante do século. Não foi uma morte escondida. Mataram Jesus em público para que todos vissem a humilhação. Mas ele fez isso porque queria nos servir. Aleluia. Ele fez isso porque ele queria dar uma vida eterna a todos nós, assassinos, adúlteros, hereges, malditos, como éramos antes de Cristo. E ele nos amou sem esperar nada em troca, porque a palavra diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você aceitar para morrer. Ele morreu mesmo sem você aceitá-lo, para que hoje você pudesse sim aceitar e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
E eu quero falar um pouco sobre o sofrimento e a morte de Cristo. Nós vivemos essa Semana Santa, vivemos a Sexta-feira Santa, mas não tem como falar sobre a Sexta-feira Santa sem antes falar da Quinta-feira da Agonia. Vocês estão comigo? Quinta-feira, a última ceia. Jesus proporciona um jantar com seus discípulos. Era uma refeição judaica, não era uma refeição cristã. Eles estavam celebrando, como eu disse, a Páscoa. Na Páscoa era uma lei. Todo mês pascual eles deveriam assentar-se à mesa, comer pães sem fermento, sacrificar o cordeiro e celebrar a Páscoa. Nesta ceia a Bíblia fala, em João, que Jesus amou os seus e amou até o fim. Inclusive Judas. Jesus não tirou ninguém da mesa. Presta atenção nisso. Jesus não tirou ninguém da mesa. Judas escolheu sair da mesa. Jesus não tirou da mesa. Jesus não fez nada para que você saísse da mesa. Na mesa da comunhão, a mesa da igreja, a mesa do servir a Cristo. Se hoje você não está na mesa, a culpa não é por Jesus. Você pode falar hoje, eu não estou na igreja por causa disso, eu estou na igreja por causa daquilo. Mas você nunca vai poder dizer que está fora da mesa por causa de Jesus. Porque Jesus aceita você, Ele quer transformar a sua vida. Ele te convida para um banquete, Ele fala, ei, não vá embora da mesa, não me traia com o pecado, não me traia com a mentira, não vá embora, não me troque por 30 moedas de prata, que o mundo tem para oferecer, mas eu tenho vida e vida em abundância para te dar. Volte para a mesa, porque Jesus amou todos e amou até o fim. E para provar isso, Ele lava os pés dos discípulos na quinta-feira. E Ele lava os pés dos discípulos e mostra, eu tenho parte contigo, você tem parte comigo. Eu limpo os seus pés assim como eu limpo a sua alma. Eu lavo os seus pés assim como eu lavo o seu coração da tristeza, da angústia. Eu lavo os seus pés assim como eu lavo a sua vida de pecado. E vai haver um antes e um depois de eu te lavar. Eu lavo os seus pés. E Jesus lava os pés dos discípulos, ceia com eles. E Ele vai ao Getsemane orar. Getsemane significa lugar de prensa. Getsemane significa lugar de moer. E ali cumpre-se a palavra onde Jesus foi moído. A maior batalha espiritual do século. E a aflição de Jesus era tão grande que Ele começa a suar gotas de sangue. Isso não é metafórico. O suar sangue não é um conto de fadas, é real. E a ciência pode explicar. Recentemente eu ouvi uma história de um homem que estava num tratamento de câncer. Só que ele tinha alergia à anestesia. Então a anestesia não pegava nele. E se ele tomasse anestesia, tinha choque anafilático que poderia morrer. Então ele poderia ou morrer com o seu tumor, ou morrer com a anestesia, ou escolher passar por uma cirurgia sem a anestesia. E essa foi a escolha dele. Amarraram suas mãos, amarraram seus pés e cortaram. E enquanto tirava o tumor, ele acordava e desmaiava de dor diversas vezes. E ao final da cirurgia, todo o seu corpo estava ensanguentado. Não por causa da cirurgia, por causa da dor, estouraram suas veias, seus vasos sanguíneos estouravam e os seus poros começaram a sair sangue. Esse homem, ele suou sangue por causa da dor. Imagine a dor de Cristo orando, porque Ele não precisou primeiro passar para a dor para suar sangue. Foi a maior batalha espiritual que Cristo enfrentou no Getsemane, a quinta-feira da agonia. Em seus poros corria sangue. Jesus é traído. Os soldados levam para cumprir o seu propósito. E então chega a sexta-feira do sofrimento e da morte. Aquela batalha espiritual da quinta-feira se torna agora em sofrimento físico real.
Cristo apanha, como vimos aqui, Cristo é chicoteado, sua pele é rasgada, seu corpo é dilacerado, e se isso não te comove, meu filho, foi por mim e por você. Horas de sofrimento, pele rasgada, chicote batendo em suas costas, uma cruz de espinho em sua cabeça, negaram-lhe até mesmo água para nos livrar do nosso sofrimento de uma vida distante de Deus. Porque era o que sofreríamos se Cristo não tivesse morrido por nós, mas Ele falou assim: eu vou salvar o Lucas, eu vou salvar a Lília, eu vou salvar a Anabelle, a Isabelle, eu vou salvar a Aline, eu vou salvar o Eric, o Isaac, o Tiago. Podem me bater, podem me chicotear, mas eu não vou perder nenhum dos meus filhos. Então chega ao meio-dia e é o momento da crucificação. Só que parece uma coisa esquisita, porque ao meio-dia não tem mais dia. O dia se transforma em noite. Era uma hora decisiva para absolutamente toda a criação. Todos os cosmos, toda a criação reagiu a este momento. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo. E quando ela fala que Deus amou o mundo, não é somente eu e você, é todo o planeta, todo o ecossistema. Tamanho foi o pecado, tamanho foi o estrago do jardim do Éden, que todo mundo, toda a criação reconhece o sacrifício, reconhece a necessidade. E até mesmo o sol deixa de dar a sua luz. O impacto do pecado do Éden foi para toda a criação. Então você deve se perguntar: por que que o homem estraga a natureza? Por que que o homem é tão ruim? Por que existe a maldade no mundo? Isso é fruto do pecado do homem e não da criação de Deus. Porque a criação de Deus, ela é perfeita, mas o pecado corrompeu até mesmo a criação. Então a criação reconhece e o dia se transforma à noite. Foi a morte do justo no lugar do injusto. Foi a morte do santo no lugar do profano. Foi a morte do limpo no lugar do sujo. O pecado da humanidade estava sobre Jesus e Ele se compadeceu de nós. Preste atenção. Ele se torna homem para sentir a dor física que nós sentiríamos. Ele se torna homem para sentir a dor da alma, a dor do corte e principalmente a dor do abandono. Nenhuma mitologia dá conta disso, de um Deus que se transforma em homem para sofrer. Porque as histórias dos deuses são homens que se transformaram em deuses. Homens que queriam se tornar deuses e subir, mas o evangelho é loucura para os homens, é o movimento contrário, é o Deus que escolhe ser homem, ao invés de o homem sofrer para chegar a Deus, é Deus que sofre e se humilha ao máximo para poder se chegar ao homem. Isso é amor. Filipenses 2, 6, 7 diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Que história é essa? De um Deus que se diminui, de um Deus que se rebaixa, de um Deus que prefere sofrer calado. Porque Jesus não disse um pio quando estava sofrendo. Jesus não gritou no chicote, Jesus não gritou nos pregos, muito menos na sua coroa de espinho. A hora que Jesus gritou foi na hora do abandono. Porque não existe dor maior no mundo do que a dor de ficar sem Deus. Jesus não gritou nos golpes, não gritou no soco, não gritou nos cortes, nem nos pregos em suas mãos. Mas quando Deus se afastou dele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus se afasta dele, é porque todo o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, estava sobre ele. E eu trouxe uma frase de um livro de N. Miller,
para compartilhar com vocês, que diz assim: a força do amor de Jesus na cruz gerava um movimento inverso ao do pecado. O amor vai atraindo, reunindo tudo, e ao fazê-lo, atraiu assim também toda a forma do pecado. Preste atenção, Jesus pendurado na cruz era como um aspirador espiritual que aspirou todo o pecado do mundo para dentro do seu ser. Por isso que naquela hora ele era o maior pecador que já existiu sobre a face da terra. O pecado de Jesus sobre a cruz era maior do que um ladrão, um assassino, um pedófilo, porque ele aspirou sobre si o pecado da humanidade. Imagine a raiva que você pode ter de alguém que lhe fez mal, de um ladrão, de um sequestrador. Essa era o sentimento que estava sobre Jesus, porque sobre ele estava toda forma de pecado. Ao ponto de o texto bíblico relatar que ele se fez pecado por nós. Estou continuando a leitura. Tão impressionante foi a condenação do pecado, que sua força rompeu inclusive o próprio ser divino. O amor, a ligadura perfeita, que na força do Espírito liga perfeitamente o Pai e o Filho, foi obscurecida naquela hora. Foi uma força disruptiva que separou Deus do Filho, a força separadora do pecado. Foi o gesto final de Jesus em sua identidade plena como humanidade. Sem dúvida alguma, era o ponto mais baixo que se poderia chegar. Jesus Deus se humilha e vai até o maior pecador e diz para ele: o seu pecado agora me pertence, o seu pecado agora é meu, para que você tenha vida em mim, para que você se arrependa disso, eu assumo isso em seu lugar. Esse foi o gesto de Jesus na cruz. E após se tornar o maior pecador da história, aquele que é santo se transforma no mais imundo, aquele que é limpo se transforma no mais sujo. Ele morre. Mas diferente do que alguns pensam, a morte de Jesus não foi uma morte enfrentada, foi uma morte oferecida. Não mataram Jesus, ele mesmo se entregou. João capítulo 10, verso 17 e 18 diz: eu dou a minha vida para retorná-la. Ninguém tira a vida de mim. João 10, 17 e 18. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Ninguém matou Jesus, ele mesmo se entregou. E às vezes a gente ouve que o inferno entrou em festa, Jones. Muito pelo contrário, o inferno entrou em desespero, porque se cumpriu a profecia. O inferno não queria que ele cumprisse isso. O inferno queria que ele descesse da cruz. O inferno comemorava cada chicoteada e falava para Jesus: desiste, desiste, desiste. Eles entrariam em festa se Jesus desistisse. Mas Jesus não estava lá para salvar a sua própria vida. Jesus estava lá para salvar a minha e a sua vida. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava na cruz. E o motivo da cruz não é a salvação de si mesmo, é a morte de si mesmo, para que você fosse vivo, para que você fosse livre, para que você vivesse uma vida de liberdade que antes estava na escravatura. E o inferno entra em desespero, porque Cristo morreu. Cumpriu-se o que estava escrito. Aleluia, o véu do templo se rasga. Em Jesus agora todos têm livre acesso ao Pai. A ponte para a passagem da vida eterna agora é restabelecida. Agora temos uma nova Páscoa, um novo Pessá, uma nova passagem. Vocês estão comigo? Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 20 diz assim: portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar agora no Santo dos Santos. Por onde? Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou seja, o seu próprio corpo morto e dilacerado na cruz do Calvário. Aleluia. Deus mesmo, em Cristo Jesus, arrancou tudo o que fazia a separação entre nós. Aleluia. Passa a quinta da agonia, a sexta do sofrimento e da morte. Chegamos no sábado, o sábado do silêncio. José de Arimateia pede o corpo de Jesus, envolve Jesus em um lençol e colocam ele num sepulcro. Só que era o Shabá, era o sábado. Sábado é o descanso rigoroso do povo judeu. Mas como descansar se o mestre havia morrido? Como ficar em paz, que era uma regra, era uma lei. Não pense em problemas, não pense em nada, desfrute. Esse é o Shabá, este é o sábado. Lucas 23, 55 e 56 diz: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Imagina ser discípulo de Jesus neste dia. Não foi qualquer um que morreu. Não foi um conhecido distante que morreu. Não foi aquele distante, filho de Pedro. Aquele lá de longe. Não. Quem morreu era o mestre. Quem morreu era o seu líder. Imagine o desespero dos discípulos. O mestre havia sido injustiçado, mas para quem que eles iam clamar? Para quem que eles iam pedir justiça? Aonde, em qual porta eles iriam bater para falar: mataram um justo? Os decisores da morte de Jesus mataram ele e foram descansar. Mataram num dia e no outro viveram como se nada tivesse acontecido. E dois sentimentos com certeza invadiram o coração dos discípulos. Primeiro, um desespero causado pelo luto da sexta-feira. Afinal, acabou de morrer o Salvador da humanidade. Mas também tinha um outro sentimento, Cleiton, que é um sentimento de expectativa da ressurreição do Mestre. Então dois sentimentos invadiam o coração, um de desespero pela morte, mas uma expectativa: será que se cumprirá a promessa de ressurreição? A morte era uma promessa, sim, mas também tinha a promessa da ressurreição. Em Mateus 17, 22 ao 23 diz: reunindo-se eles da Galileia, o próprio Jesus lhe disse: o Filho do Homem, que sou eu, Jesus, será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Porém, ainda com a promessa, os discípulos ficaram cheios de tristeza. Aquele era para ser um sábado maravilhoso no coração dos discípulos. Um sábado de vida, porque ele estava prestes a viver a ressurreição do Mestre. Mas a promessa de uma ressurreição foi apagada pela presença do medo do sábado. A morte matou a fé. O medo não pode ser maior do que a promessa de vida. Ei, não se desespere no sábado do silêncio. Vai chegar um domingo de ressurreição para você. Talvez você está vivendo o pior sábado da sua vida. E às vezes o seu sábado não está durando um dia. O seu sábado está vivendo anos. O seu sábado está virando meses. O choro pelo luto, o choro pela perda, o choro por algo que não deu certo, está durando tempo demais, mas calma, existe vida após o pranto,
existe ressurreição, existe esperança. Não deixa que o medo daquilo que você viveu de ruim tire a sua esperança da promessa de um Deus bom, da promessa de um Deus Pai. O silêncio do sábado é angustiante, sim. E os discípulos viveram essa agonia. O que será de mim agora? Aquele que eu disse que tinha as palavras de vida eterna, talvez não seja tão eterno assim. Aquele que disse que estaria conosco até o fim, foi embora. Mas existe uma promessa. Ao terceiro dia ele vai se levantar. Ao terceiro dia tem vida. Não se entregue ao pânico, agarre-se nas promessas. Nós só nos tornamos o que nos tornamos porque passamos pelo que passamos. O que você está passando vai passar. Você pode estar vivendo uma quinta de agonia, uma quinta de prensa. Você pode estar vivendo uma sexta de sofrimento. Você pode estar vivendo um silêncio de um sábado. Mas calma, está chegando o domingo da ressurreição, o domingo da esperança, da alegria, o domingo do cumprimento das promessas. E o domingo chegou. O domingo chegou. A maior vitória do cristianismo é a ressurreição de Cristo Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, não. A história da Páscoa termina em festa. Deus o exaltou. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11... Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! A grande mensagem do Evangelho não é apenas que Cristo morreu. A grande mensagem do Evangelho é que Ele vive. Ele vive. É a vitória de Cristo sobre a morte. Ele vive. Ele não é mais um cordeiro que sangra. Ele é o leão que ruge. O leão da tribo de Judá. O túmulo está vazio. Ele vive. Oh, aleluia. Ele vive. Lucas, verso 24, do 1 ao 6 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E olhe só, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele vive, Ele reina para todo sempre. No túmulo, Ele não deixou apenas os lençóis. No túmulo ficaram nossos medos. No túmulo ficaram as nossas doenças. No túmulo ficou todo tipo de enfermidade. No túmulo ficou a depressão, a ansiedade e tudo aquilo que nos aprisiona. Menos Ele. Porque Ele vive. Tudo ficou no túmulo, menos Ele. A morte ficou lá, a doença ficou lá,
A frieza espiritual ficou lá. A dor, a angústia ficou no túmulo. Menos ele. Ele vive. Ele vive. E é por causa disso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 55 ao 57. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Próximo. Mas graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória do quê? A vitória da morte, a vitória da doença, a vitória dos vícios e de todos os tipos de males. Por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina. Paulo também escreveu a Romanos, verso 8, do 31 ao 39. Leia comigo. Vou ler do 31 ao 39. Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, preste atenção, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, preste atenção nisso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem porvir, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Glória, glória, aleluia. Ele vive. E nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então a grande lição é: valorizemos a Páscoa. Que através de Cristo possamos fazer a passagem e saltar os abismos que querem nos corromper. Que na Páscoa possamos saltar o ódio. Que na Páscoa possamos saltar a fofoca, saltar a mentira, saltar a falta de perdão. Que em Cristo possamos fazer a tão sonhada passagem, o tão sonhado salto da vida normal para uma vida eterna. E se entendermos essa mensagem, se entendermos essa vida e deixarmos Cristo fazer morada em nosso coração, se aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, faremos parte da visão que João teve no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 12, conforme eu li no início. Faremos parte disso. 7, do 9 ao 12. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão. Quem é essa multidão? Eu e você. Eu e você que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu e você que entendemos a morte na cruz e entendemos que sem Ele não temos vida. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Americanópolis, Jabaquara, Jardim Miriam, Sepac Miriam, Sepac QPC, todo mundo lá, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos.
E eles clamavam, nós clamamos. Foi isso que João viu em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, repete comigo, 1, 2, 3. Vamos ler junto. A partir do louvor, 1, 2, 3. O louvor e a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Ele vive. O túmulo está vazio. Cristo é a nossa Páscoa, a garantia da nossa eternidade, a garantia da nossa ligação com Deus. Ministério de louvor, vem pra cá, vamos louvar. Aleluia. Ele não é mais um cordeiro que sangra, ele é um leão que ruge. Aleluia.